Uma boa noite e shalom a todos os amados irmãos, aos simpatizantes da fé que estão agora ligados aqui na página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo Facebook. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês e uma alegria muito grande que o Eterno nos concede de poder estar continuando este trabalho que já iniciamos aqui há algumas semanas, alguns domingos atrás, de explanação das Escrituras e com um tema muito importante que é o tema que estamos abordando aqui sobre as características das comunidades primitivas messiânicas do primeiro século. Louvado seja o Eterno pela oportunidade que Ele nos dá de abordar este assunto. Estou aqui trabalhando e usando um texto escrito pelo nosso irmão David Shantov e publicado para todos os que são apreciadores dos estudos, das Escrituras e dos escritos nazarenos. Louvado seja o Eterno pela vida de todos os irmãos que, de uma maneira direta ou indireta, têm colaborado com a obra do Eterno, com a explanação, com o ensinamento da palavra do Eterno a todos os que creem. Antes de entrar nesta parte de número 9, nós já fizemos 8 lives, com essa é a nona live sobre este tema. Eu gostaria de estar dirigindo ao Eterno uma tefilá, que significa oração, pedindo a Ele que abençoe a sua vida, a minha vida, a vida de nós todos, pois todos nós necessitamos, desejamos, precisamos muito da ajuda e da ação do Eterno nas nossas vidas. Talvez este dia foi um dia corrido para você, foi um dia agitado, foi um dia em que você se dedicou a fazer muitas coisas e não pôde estar em oração. Então, este é um momento maravilhoso para que nós possamos orar juntos. Eu te convido, se você tem essa disponibilidade, eu te convido a estar fazendo este momento de reflexão, de oração, conversando com o nosso Criador neste momento. Eterno Adonai Tsevaot, Deus de Israel, eu adentro a tua santa presença neste momento pelos méritos do sagrado nome de teu Filho, Yeshua, o nosso Mashiach e Salvador. Eu venho te agradecer por este dia de vida que o Senhor me concedeu. Eu venho te agradecer por todas as atividades deste dia. Eu venho te agradecer pela minha vida. Eu venho orar te louvando, exaltando e adorando por todos os teus benefícios e peço. Abençoe as pessoas que vão assistir esta live, todas as pessoas que estão orando comigo, aqueles que posteriormente foram acessar esta live pelas redes sociais, que as bênçãos do Senhor, o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, seja sobre a vida destas pessoas. Obrigado por todos os ensinamentos da sua palavra, pelas informações que o Senhor confirma em nossos corações por intermédio do teu Espírito, e quero pedir ao Senhor, ao Eterno, que nos abençoe e faça vencer as dificuldades que nos é posta e que nos é proposta, ó Eterno. Obrigado por todas as pessoas que já entraram, que ainda vão entrar, que vão assistir posteriormente, mesmo este trabalho não estando sendo feito ao vivo, elas vão ser beneficiadas. Eu te agradeço, Eterno, no nome de Yeshua, e peço as tuas bênçãos para todos nós, no nome de Yeshua. Amém. Louvado seja o Eterno, por todas as bênçãos e por todas as maravilhas. Nós paramos aqui no ponto de número 31. Hoje nós vamos começar aqui na 32ª característica das comunidades messiânicas, daqueles tempos remotos, onde estava ainda fresca na memória dos Shelechim, que significam emissários,
enviados por Yeshua, a memória de tudo aquilo que eles tinham aprendido com o seu mestre, que viveu entre nós durante 33 anos e meio aproximadamente, ensinando e mostrando a vontade plena do Eterno, não apenas com palavras, mas também com atitudes. E que no final de todas as coisas, depois de 3 anos e meio de seu ministério, com 33 anos aproximadamente de idade, ele foi levado ao madeiro, julgado injustamente e levado ao madeiro, para ter ali a morte por execução na estaca, muito conhecido, né, como crucificação. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E todos os seus ensinamentos que foram aprendidos durante este período de 3 anos e meio com pelos seus discípulos, continuou a ser propagado, sabendo que Yeshua foi um judeu, Yeshua foi um guardador da Torá. Ele não apenas foi um guardador, como ele é a própria Torá viva, a própria palavra viva do Deus vivo entre os homens. Então, em nada foi transgressor das Escrituras, em nada desfez ele daquilo que a palavra do Eterno, ela fala, ela ensina e ela mostra. O ponto 32 que nós vamos começar diz o seguinte: eles observavam, quando fala eles, fala da comunidade primitiva daqueles tempos, né? Eles observavam o ciclo anual de Parashot e Haftarot nos Shabbatot, conforme nós vemos aqui em Atos e nós vamos ler. Eu quero explicar para todas as pessoas que estão me ouvindo, com certeza absoluta, se você é judeu messiânico, se você é judeu nazareno, se você é judeu ortodoxo, não tem necessidade de eu te explicar, porque você sabe o que significa Parashot, Haftarot e também Shabbatot. Mas para os meus irmãos cristãos, que são muitos seguidores da página, eu quero te explicar. O que é uma Parashot? É o plural de Parashá. E o que é uma Parashá? A palavra Parashá é uma palavra hebraica que significa porção. Então, eles estudavam as Parashot, ou seja, eles estudavam uma porção da Torá. O judeu, provavelmente foi Esdras quem fez isso, né? Segundo alguns estudos que eu já fiz. Quem separou, dividiu em um período de 365 dias, né, do ano. E também nos Shabbatot, né? E separou uma porção para ser lida a cada Shabbatot foi Esdras, né? Esdras, conforme nós podemos aprender e ler no livro de Esdras, ele ensinando a Torá ao povo recém-saído de Babilônia. Então, aquele povo que experimentou uma reviravolta nas suas vidas, uma restauração nas suas vidas, na nação, na espiritualidade, na religiosidade, na cultura, que regressaram para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, também tiveram ali uma reviravolta em suas vidas espirituais e em sua vida de relacionamento com o Eterno. Então, Esdras, ele separou ali porções da Torá, e a estas porções se dá o nome de Parashá, ou Parashot, né? Parashot. Então, meus queridos, é importante demais nós entendermos isso, né? Então, Esdras fez essa separação das Parashot, Parashá. Então, dentro da comunidade messiânica, dentro daquilo que você, que é cristão, né, aprendeu a chamar de igreja primitiva, que nós
judeus messiânicos conhecemos, chamamos como comunidades messiânicas, eles tinham então este costume, né? Eles tinham este costume. Sabe por que tinham? Porque eles eram judeus, né? Sabe por que a grande maioria dos cristãos não sabe o que significa uma paraxá? Não sabe o que significa uma haftará? É porque, infelizmente, este é um costume judaico que nosso Senhor e Salvador Yeshua tinha, que os seus discípulos tinham, que eles vivenciavam, todos eles, os servos do Eterno daquelas épocas remotas, viviam este modelo de fé. Infelizmente, eu e você não viemos a conhecer, né, nos dias de hoje, quando entregamos nossa vida ao Eterno, por intermédio do cristianismo, por exemplo, simplesmente pelo fato de que a igreja, ela não adotou, ela não quis viver, ela se divorciou de tudo aquilo que o Eterno, através das suas leis, ensinou para o seu povo, o povo de Israel. Então, houve uma ruptura entre a configuração de fé cristã, né, que foi iniciada por Inácio de Antioquia e que teve sequência após uma rebelião, uma cisão, uma divisão, por outros personagens denominados os pais da igreja. Então, essa cisão que iniciou com Inácio de Antioquia, né, ela continuou e tomou mais vulto ainda, quando, por exemplo, Clemente de Alexandria, Marcião de Sinopse, Tertuliano, que foi o criador da doutrina da Trindade, e outros personagens apareceram no cenário cristão, principalmente quando Flávio Constantinos Valérios, que foi um imperador, sacerdote de Mitra, um pagão, que ele supostamente se converte, né, ao cristianismo, e ele então oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma, passando ali então a todos, absolutamente todos, terem que adotar esta fé, que era uma fé praticamente imposta, né? Era uma fé que passou a ser oficial para o Império Romano, que regia o mundo naquela época. Então, houve então uma grande cisão e um enfraquecimento da identidade judaico-messiânica naquelas épocas, devido a perseguições e a oficialização do cristianismo como algo sendo oficial. Então, para se oficializar o cristianismo, foi necessário, né, destronar a fé judaica que Yeshua e os seus talmidim tinham, para apresentar ao público uma nova configuração de fé, uma fé criada para agradar todos os povos, né? Uma fé que foi misturada, que foi mesclada, que foi sincretizada com o paganismo. Por isso que a gente vê tantos elementos pagãos, né, misturado dentro da fé cristã. Muitas festas pagãs, costumes pagãos, enfim, muita coisa diferente e divergente daquilo que a fé hebraica ensina e pratica, né? Então, Paraxá ou Parashot é uma porção das escrituras da Torá. O que é a Torá? Torá significa instrução, ensino. E é o nome que se dá, que o judeu dá, para os 5 primeiros livros da Bíblia, que o cristão chama de Pentateuco, né? Pentateuco, ou seja, 5 livros. Então, eles estudavam o ciclo anual de Parashot e também de Haftarot. Haftarot são textos dos profetas, né? São porções extraídas dos livros dos profetas.
daqueles livros que tem dentro de toda a Bíblia, que faz parte do chamado Antigo Testamento. Então, eles tinham isso na mão deles naquela época. Lembrando, vou abrir um parênteses aqui, para te explicar a você que está assistindo essa live, meu irmão cristão, né, que vai assistir essa live, que não existia na mão deles naquela época aquilo que eu e você conhece hoje como o Novo Testamento. Não existia. Não existia nenhum livro em circulação naquela época. Isso só veio a circular depois do século I, depois de mais de 200 anos do nascimento de Yeshua, mais de cento e tantos anos é que, após a morte e ascensão de Yeshua, é que veio veicular as primeiras cartas, escritos nazarenos, dos discípulos de Yeshua. Então, eles tinham na mão deles o Tanar. Tanar é aquilo que as pessoas hoje chamam de o Antigo Testamento. Então, aqui dentro de Atos, o capítulo de número 13, o versículo 14 e 15, diz o seguinte: 14 e 15. Mas os outros prosseguiram de Perge até Antioquia da Psídia, e no Shabat entraram na sinagoga e se apresentaram. Então, entendam que os primeiros seguidores de Yeshua, os membros da comunidade messiânica, eles guardavam o Shabat. O que é o Shabat? É o 7º dia. É o dia do descanso. É um dia sagrado, que faz parte dos 10 mandamentos. E que, infelizmente, a igreja ela mudou para o domingo, né? Porque é considerado hoje, pelo cristianismo, o domingo é um dia santo. É considerado o dia santo. Mas, segundo as escrituras, segundo a Torá, segundo a originalidade da fé, sempre foi, e sempre será o Shabat, que significa 7º dia, dia de cessar, dia de descanso. Então, foi um Papa, no ano de 1500, que fez essa mudança. A mudança do sábado para o domingo como sendo dia sagrado, mas continua sendo o Shabat, o sábado, o dia sagrado. Então, eles entravam aonde? A Bíblia fala aqui que eles entravam na sinagoga, no Shabat, para aprender ali com a Torá, para aprender a porção da Torá, a Parashá da semana. Então, eles não iam à igreja. Aqui está falando que eles não iam a um templo chamado igreja, né? Eles não iam, não frequentavam aqui nada mais, nada menos do que um templo chamado de a sinagoga, local de reunião para a aprendizagem. Outros textos dentro de Atos falam que eles frequentavam o Beit Hamikdash, que é o templo. É o templo que foi destruído no ano 70 pelos romanos. Então, no versículo 15, também diz assim: depois da leitura da Torá, da Parashá, é o que nós estamos falando aqui, e dos profetas, da Haftará, tá? Então, em português, Parashá, né? Se escreve aqui, na Bíblia Judaica Completa, Torá, né? Aqui é a porção da Torá, que é chamada aqui, né, de Parashá. E a leitura dos profetas é a leitura da Haftará, que é o quê? A porção extraída do Tanar, dos demais escritos do Antigo Testamento, que estão além da Torá. Então, eles faziam parte de sinagogas e liam, ali aprendiam, dentro do ciclo anual, no Shabat, uma porção, a Parashá, da Torá, e também a Haftará, que é uma porção dos livros dos profetas. Os líderes da sinagoga lhes mandaram uma mensagem: irmãos, se algum de vocês tem uma mensagem de encorajamento para o povo, que então
fale. Então, é muito bom esse esclarecimento, né? Porque hoje, dentro do cristianismo, o sábado é um dia de trabalho, é um dia de curtição, é um dia de lazer, é um dia de ganhar um extra, é um dia dos afazeres normais, né? E o domingo é o dia santo, é o dia de ir na escola dominical, é o dia de ir na missa, é o dia, né, de se aproximar da sua religião, de praticar aquilo que a sua religião, a religião cristã, ensina. Então, olha bem para você, para entender, meu irmão, para você entender que a Bíblia está falando de um costume, que está mostrando como que eles, os primeiros servos de Mashiach, de Yeshua, eles viviam. Eles viviam de acordo com a Torá. Eles iam no sábado, não no domingo, aprender a porção referente àquele sábado, né? Referente ali à Torá na Paraxá, dentro da sinagoga. E também tinham o costume de ler ali conforme nós temos o costume de fazer até nos dias de hoje a Haftará, as Haftarot, que é a porção das escrituras do Antigo Testamento, dos livros dos profetas. Então é muito importante você entender isso, que ali se tratava, em Atos dos Apóstolos, se tratava de comunidades messiânicas, né? E que não eram igrejas, não eram ali aquilo que nós chamamos hoje de igreja. Eles faziam parte de uma comunidade judaica que servia ao Eterno, crendo que Yeshua é o Mashiach. 33 fala a Kehilá era formada por várias funções e não por uma só. Isso é importante também eu e você entender. Capítulo 13, versos 1 e 2 diz assim: na congregação de Antioquia havia profetas, os cargos, né? Vamos falar aqui das distribuições do serviço, dos dons e do exercício do serviço por pessoas que tinham os dons ali de profetas, de mestres, né? Aqui está falando de Barnabá, que é Barnabé, Simeão, que é Simão, né? Lúcio, de Cirene, Menahem, que foi criado com Herodes, o governador, e Shaul. Certa vez, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, Ruach HaKodesh disse-lhe: separe-me Barnabá, que é Barnabé, e Shaul, que é Paulo, para a obra que os chamei. Depois de jejuar e orar, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Então tinha todo um sistema de serviço ligado ao Eterno por intermédio do Espírito da Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. E existia todas as pessoas capacitadas pelo Espírito com dons. Aqui está falando, né, dos profetas e está falando aqui dos mestres, né, que eram os expositores, os ensinadores e aqueles que tinham, né, uma conexão através do Espírito de Deus com o Eterno, eram chamados de profetas. Então existia ali dentro da Kehilá, da congregação, né? Porque é assim que é chamada a congregação do Eterno, Kehilá. Ela era chamada de Kehilá, que quer dizer assembleia, né? Uma reunião de pessoas que se reuniam para poder adorar ao Eterno de acordo com a Torá, de acordo com aquilo que as leis do Eterno elas ensinavam. E o termo eclésia, né, é o termo que vem do grego para tentar substituir a Kehilá, mas já tem ali uma conotação um pouco diferente. Então, a Kehilá era formada por várias funções e não por uma só. Hoje, a grande maioria das igrejas, né, tem os pastores, no caso dos protestantes, e os padres, né? Eles são o líder maior. Então, não existia isso na Kehilá. Não existia nem pastor e muito menos padre, né? Não existia esse título entre os servos do Eterno ali daquelas épocas. Eram homens simples,
eram homens comuns, mas cheios de Deus, cheios da unção do Espírito nas suas vidas e que tomavam decisões em conjunto e não baseado na palavra de um líder empossado, né, por uma instituição. Então todos ali tinham participação, todos ali tinham voz ativa, né? E o Espírito de Deus estava por detrás de todos eles ali, instruindo, incentivando e mostrando qual era a vontade do Eterno. Quando tinha então uma decisão, né, era reunido ali em assembleia, era reunido e decidido em assembleia. E aqui nós vemos aqui a Bíblia falar que o Espírito usou um deles, né? O Espírito de Deus em profecia falou através de alguns deles ali que era para separar 2 daqueles homens para poder fazer uma obra para Deus em cima da terra. Então foi separado Paulo e foi separado Barnabé, os quais receberam ali a imposição das mãos daqueles servos do Eterno, e a partir daquele momento eles ganharam então autoridade para exercer as suas funções e servir ao Eterno. Então não existia o que infelizmente existe hoje, muita política, né? Muita manobra política, cargos, compras de cargos, vendas de cargos, votação dentro de plenário para saber quem é que vai ser apontado, quem vai ser consagrado, igual eu já vi acontecer muito. Não existia estas coisas ali. Era apontado pelo próprio Espírito de Deus, através de dons espirituais, as pessoas que o Eterno queria separar e usar de alguma forma. Então, é importante demais nós entendermos isso. Então, vamos prosseguir aqui para o ponto 34, que diz assim: são por muitas tribulações que alcançaremos o reino do Eterno. Então, qual é a mensagem central de Atos dos Apóstolos ali dentro, né, da comunidade primitiva, a comunidade messiânica daquele primeiro século? Era essa: se animem, servos do Eterno. Se animem, servas do Eterno. Passem pelo que vocês têm de passar. Vamos passar pelo que nós temos que passar. Porque é por meio de muita aflição, tribulação, dificuldade que nos importa alcançarmos o reino do Eterno. Não existia esta mensagem triunfalista, de autoajuda, egocêntrica, que tem por objetivo levar você a sair de um culto com seu ego massageado, com seu ego inflado, muitas das vezes se sentindo Superman e Supergirl. Não era essa a mensagem central deles naquelas épocas. Atos 14, 22 mostra o conteúdo da mensagem que eles levavam, o teor da mensagem que eles levavam e estavam acostumados naquelas épocas. 14, 22 diz assim: fortalecendo os talmidim, que significam alunos ou aprendizes, e encorajando-os a permanecer firme na fé, lembrando-lhes que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. Então, meu querido, minha querida irmã, que está assistindo essa transmissão, assim viviam eles. E este era o teor da mensagem deles naquelas épocas. Bem diferente daquilo que a gente encontra dentro da grande maioria dos templos hoje, com a tal chamada doutrina da prosperidade. Com os coaches pregando autoajuda, né? Do início ao fim. Aonde você às vezes fica pensando, aonde eu estou? Né? Eu estou numa clínica de terapia ou eu estou em um ambiente de adoração ao Deus de Israel? Às vezes a pessoa fica confusa, né? Porque você não sabe se você está numa clínica
fazendo autoajuda, de terapia, ou se você ali está em um local de adoração ao Eterno. Por quê? Porque a mensagem, às vezes, ela é tão egocêntrica, ela é tão assim, para massagear o ego, ela é tão preparada para agradar o homem, que deixa, às vezes, de lado toda a realidade das Escrituras, que deixa, às vezes, de lado toda a verdade das Escrituras, ensinada com tanta maestria por Yeshua, e faz com que as pessoas, às vezes, esqueça dos lados difíceis que a Bíblia fala que os servos do Eterno vão passar. E estamos passando, já passamos e ainda vamos passar. A prova disso, né, foi o que ocorreu de 2019 para 2020 com essa, né, situação de cataclisma que passou o mundo através da pandemia. Todo mundo sabe, né? Então, esse acontecimento global, que infelizmente está retornando, né, a um surto novamente no país chinês, de uma epidemia semelhante, então, meu querido, isso fez com que eu e você visse que a coisa não é só brincadeira, que a coisa é real, que a coisa é profética, que as Escrituras não tratam apenas de doçura, que elas às vezes trazem a amargura. Então, os discípulos do Eterno daquela época, os discípulos de Yeshua, espalhavam essa mensagem com este teor, encorajando as pessoas naquelas épocas a permanecerem firmes na fé, sabendo que o Eterno estava com eles e os ajudaria a atravessar as fases difíceis que tinham que atravessar. Então essa era uma característica, sabe? Essa é uma das características daquela comunidade primitiva. O teor da mensagem deles, né, era essa. São por muitas tribulações. Olha, e eu não sei como que as pessoas não enxergam isso. Isso aqui já vem desde os tempos passados. Olha as tribulações que o povo do Eterno passou, saindo do Egito até a terra da promessa. Quantas tribulações, quantas lutas, quantas dificuldades. A escassez de água, a escassez de pão, a escassez de moradia, a instabilidade do povo no deserto por 40 anos, as dificuldades, as guerras que tiveram que travar com povos pagãos inimigos para não morrer e ser destruído no deserto. Olha as palavras de David Hamelech, o rei Davi, no Salmo Neterlim 34, quando ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Né? Então, olha o que, por exemplo, Yeshua disse em Yohanan, João 14, se não me engano, 33, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas pessoas querendo viver de maneira fácil, mas aqui nós vemos que a Bíblia fala de dificuldades, de tribulações, para poder entrar no reino do Eterno, para poder entrar no reino de Deus, né? Então, essa mensagem triunfalista, esse oba-oba, essa mensagem que tem um teor, né, muito egocêntrico, não fazia parte da Kehillah, da congregação dos Shaliach, dos nazarenos daquela época. O último ponto que eu vou comentar aqui hoje, 35, eram elegidos anciãos
para tomar conta das reuniões. Então, quem tomava conta das reuniões ali? Porque tinha que ter um dirigente, né? Tinha que ter uma pessoa para poder dirigir aquele trabalho. Tinha que ter uma pessoa para, quando fossem reunir, para poder adorar ao Eterno, tinha que ter uma pessoa para dirigir. Então, essa pessoa era chamada de ancião, né? Essa pessoa era chamada ali de ancião. O que era um ancião? Era uma pessoa madura, não era necessariamente um idoso, né? Mas geralmente a maturidade acompanha a pessoa de maior idade. Então, mas pode ser o contrário, né? Por exemplo, Timóteo, ele foi um ancião e ele era novo, né? Mas a maturidade de Timóteo, de Tito, por exemplo, concedeu a eles condições de serem dirigentes, anciões, né? Então é muito bom nós entendermos isso. Existem muitos novos maduros e muitos velhos imaturos que não têm essa condição, né? Então é bom nós entendermos isso. Então, aqui eram elegidos anciãos para tomar conta das reuniões. No capítulo 14 e o versículo 23, nós temos essa confirmação. Depois de designar-lhes anciãos em cada congregação, Shaul, Paulo, e Barnabá, que é Barnabé, com oração e jejum, encomendaram-nos ao Senhor, em quem haviam confiado. Então é importante nós entendermos isso. É importante nós enxergarmos que o termo aqui está empregado, né? No seu vocábulo masculino, né? Então, não há vez para eu, você ou qualquer outra pessoa pensar que existia pastora, igual existe dentro das denominações nos dias de hoje. Não existia mulheres nas funções de cargos de igreja de espécie nenhuma. E isso não significa que a mulher não tem o seu valor. A mulher tem o seu valor, tinha o seu valor e tinha e tem o seu espaço dentro da Querrilá do Eterno. E muito bem aproveitado e é muito útil, né, o trabalho das mulheres dentro das congregações. Mas nunca como dirigentes oficiais de nenhum trabalho. Esta onda de pastoras, né, é coisa moderna. Coube a modernidade religiosa trazer isso para o contexto religioso das igrejas protestantes, né? Isso é coisa do protestantismo e é coisa nova, porque antigamente isso não existia, né? Dentro da configuração cristã católica não existe até hoje, nunca existiu, né? As sacerdotisas. Então, infelizmente, o protestantismo, com as suas inovações constantes, deram a luz ao pastorado feminino. Mas isso é antibíblico. Isso não existia naquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento e muito menos na Querrilá, na congregação, né? Que os discípulos de Yeshua, eles dirigiam ali, né? Que era a reunião daqueles que criam em Yeshua, de judeus que criam em Yeshua, também não existia. Então, nós vemos aqui as Escrituras ensinando essa característica da Querrilá, da congregação primitiva, da congregação messiânica ali daquele primeiro século. Eles elegiam anciões, né? O termo aqui dentro de Atos 14, 23, fala que eles dirigiam anciões, né? Então, aqui não existe margem, biblicamente, literalmente falando, para se fundir aqui e apoiar o pastorado feminino. Não existe isso. Então, ficamos aqui por hoje. Vamos encerrar este trabalho com uma oração e nós, logo após essa oração, nós vamos dar o término.
E na próxima oportunidade nós continuaremos aqui a partir, né, do ponto aqui 36, né? 36 nós vamos continuar aqui essa explanação que com certeza absoluta, quem está acompanhando até agora está vendo que está sendo muito bom, proveitoso e está dando para fazer uma comparação entre o que era no passado e o que é hoje. E isso serve para você ver que fomos distanciados. Quando eu falo fomos, eu falo das pessoas dos dias de hoje. Graças ao Eterno, né, eu estou fazendo o meu retorno para as raízes hebraicas da fé. Convido você também a fazer esse retorno se desvinculando de tudo aquilo que foi criado pelo homem, para poder você se envolver e você se enlaçar com essa configuração de fé antiga, né? Um retorno, fazer um retorno às antigas veredas da fé ensinada pelo próprio Deus ao seu povo. Oremos. Pai Santíssimo e Justo, fiel e verdadeiro é o Senhor e santo todos os teus caminhos. Quero lhe agradecer por esta rica oportunidade de aprender e de ensinar a tua palavra. Muito obrigado por tudo que as vidas aqui presentes, que estão participando e vão participar, continuem sendo ricamente abençoadas. Todas as pessoas que posteriormente, ó Eterno, forem assistir este trabalho, que o Senhor as abençoe, que elas sejam ricamente abençoadas, no nome de Yeshua. Ajude-nos a resgatar a fé original, a resgatar os ensinamentos verdadeiros, a resgatar a judaicidade da Bíblia, de Yeshua, dos seus Talmidim, e a aprender e a praticar tudo conforme a sua originalidade. Obrigado, Eterno, por ter nos escolhido para a verdade. Obrigado por ter nos salvado e livrado das maldades deste mundo. Eu quero lhe agradecer no nome de Yeshua. Amém. Quero aqui dar uma saudação, né, Shalom, para Isabela, que está participando aqui conosco, né, e para as outras pessoas que alguns entraram, outros saíram, mas que o Eterno abençoe a todos no nome de Yeshua. Participe conosco também ali do canal do YouTube, né? Acessando Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Veja ali as dezenas de vídeos que tem, né? Todos com ensinamentos bíblicos deste teor para melhor. O canal é um canal novo, está crescendo e eu preciso da sua colaboração ali, comentando, compartilhando, se inscrevendo, caso você ainda não seja inscrito, deixando ali seu like, seu joinha. Isso tudo fortalece o canal e ajuda outras pessoas a ouvir a palavra do Eterno. Então, que o Eterno te abençoe. Shalom e boa noite a todos.